extraído da coleção de livros intitulada de O Livro do Corretor de Imóveis, de Augusto Hastenreiter. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre um nicho bem específico dentro do mercado imobiliário, que é o de vistoriador de imóveis. E claro, olhando isso como uma oportunidade para corretores, né? Os materiais que a gente analisou exploram por que essa especialização pode ser uma decisão, assim, estratégica mesmo. Falam dos benefícios, como integrar esse serviço, a qualificação necessária. Enfim, nossa missão aqui é destilar o que é mais importante sobre essa área de atuação para os corretores de imóveis. Ok, vamos começar a desempacotar isso, então. A ideia central que aparece nas fontes é que incorporar a vistoria não é só adicionar mais um serviço na lista. É mais uma ação estratégica. Por que isso seria visto como tão estratégico assim para um corretor? Olha, o ponto principal, pelo que os materiais indicam, parece girar em torno de duas coisas: receita e posicionamento. Ao internalizar a vistoria, quer dizer, fazer ela dentro de casa, o corretor ou a imobiliária acabam retendo aqueles honorários, né? O dinheiro que normalmente iria para um terceiro. Isso, claro, aumenta diretamente a lucratividade. Especialmente, é bom notar, nos contratos de locação. E tem o outro lado. Oferecer uma vistoria bem feita, profissional, funciona como um diferencial. Acaba posicionando o corretor como um profissional mais completo, sabe? E isso fortalece os argumentos na hora de captar imóveis para administrar. Interessante essa combinação de grana e imagem, né? Mas e a questão dos riscos? E da confiança? Como que fazer a própria vistoria impacta nisso? As fontes mencionam que um laudo bem feito é a principal ferramenta para evitar disputas. Como isso funciona na prática? Exato, é bem por aí. Ao controlar o processo de vistoria, o corretor consegue garantir o rigor na hora de fazer o laudo. Esse documento bem detalhado se torna fundamental para prevenir aqueles conflitos chatos entre locador e locatário no fim do contrato. E isso, por tabela, preserva a reputação do corretor, claro. Além disso, um laudo de entrada que seja minucioso, imparcial e apresentado pelo próprio corretor, isso segundo os materiais, também transmite segurança ao inquilino. Funciona como uma proteção para ele contra futuras cobranças que talvez sejam indevidas, sabe? E solidifica a confiança ali na relação. Entendi. Então o laudo deixa de ser só um papel, uma formalidade, e vira quase um ativo de confiança mesmo. É isso? Precisamente. Ele está ali para documentar o estado real do imóvel, de um jeito que não dá para contestar muito. Acaba protegendo todas as partes envolvidas e, por consequência, o intermediador, o corretor. Aqui a coisa fica bem interessante. Como é que os corretores podem, assim, na prática, no dia a dia, integrar esse serviço? Os documentos que a gente viu sugerem algumas frentes, né? Sim. As fontes detalham basicamente 3 cenários principais. O mais óbvio, talvez, seja na administração de locações, realizando as vistorias de entrada e saída dos imóveis que ele já gerencia. Isso torna o processo todo mais ágil, mais na mão dele. Outro cenário é na intermediação de vendas. Aí a ideia é oferecer uma vistoria de constatação ou uma análise pré-compra. Seria um serviço adicional, pago, claro, que ajuda o comprador a tomar uma decisão mais segura, com mais informação sobre o estado do imóvel. E essa vistoria pré-compra, ela tem ganhado espaço? O pessoal tem buscado isso? Sim, parece que sim, porque agrega um valor claro para a transação, né? Oferece mais clareza sobre o que se está comprando e, por fim, tem uma terceira possibilidade: prestar serviços para terceiros. Isso significa criar uma linha de negócio que a gente chama de B2B, né? Business to Business. Basicamente, oferecer a expertise em vistorias para outras imobiliárias ou para corretores autônomos que talvez não tenham essa estrutura ou esse conhecimento internamente. Ah, então, pode até virar uma unidade de negócio separada. Interessante. E sobre a qualificação? Os materiais deixam claro que não precisa daquela licença específica, o CNAI, que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários, exigido para quem faz avaliação de valor mesmo, né? Mas então,
Onde que está a credibilidade do vistoriador, se não tem essa licença formal? Segundo as fontes que a gente analisou, está na capacitação e na metodologia usada. Embora a licença formal de avaliador não seja um pré-requisito para essa vistoria de constatação do estado do imóvel, a credibilidade do serviço depende totalmente do conhecimento técnico. Por isso, recomenda-se muito fazer cursos de especialização. Para aprender as técnicas, o que observar em cada tipo de imóvel, como documentar. E, além disso, é fundamental usar ferramentas profissionais. Tipo aplicativos específicos que ajudam a padronizar os relatórios, sabe? Usar a trena laser para ter precisão nas medidas, uma câmera boa para ter registros visuais claros. Tudo isso conta para profissionalizar o serviço. Entendi. Então, o que tudo isso significa, assim, resumindo, qual seria a conclusão principal dessa nossa análise sobre a vistoria como um nicho? Olha, se a gente conectar todos esses pontos, a vistoria surge como uma oportunidade interessante. Tem um custo de entrada relativamente baixo e uma demanda que parece ser bem consistente. É vista como uma extensão natural, como dizem os materiais, do próprio papel do corretor, que no fim das contas é facilitar negócios imobiliários que sejam seguros e transparentes para todo mundo. É uma forma então de transformar o que poderia ser um custo ou até um risco, num centro de receita e de construção de confiança. E isso ajuda a consolidar a posição no mercado, especialmente nesse setor de locações, que é sempre muito movimentado. Para a gente refletir um pouco, então, com base nessa discussão toda, para além dos benefícios mais práticos de receita e diferenciação, como será que o domínio dessa técnica de vistoria poderia, de fato, transformar a percepção que o próprio corretor tem sobre o seu papel? O papel fundamental dele na garantia da integridade e da transparência das transações imobiliárias. Fica aí a reflexão.